Olá, você, meu querido amigo, seguidor da página História Total, uma alegria, uma satisfação muito grande estarmos juntos mais um dia, mais uma aula aqui, interagindo, conversando, enfim. Hoje a nossa aula será sobre isso aqui, ó. Hã? O que temos aqui? Um canudo, a nossa aula será sobre canudos, meu querido amigo, minha querida amiga internauta. Nós vamos falar sobre canudos, canudos tem... Pegou, meu querido, mas que situação! Meu canudo, como que eu vou fazer essa aula agora? Nós íamos falar, meu querido amigo, minha querida amiga internauta, sobre canudos. Tivemos um invasor. O que eu vou falar agora, meu querido amigo, meu querido professor Eli Ribeiro? Satisfação. Mas que Olá, coisa. Isaac. Olá, professor Exatamente. Eli Ribeiro. Professor Isaac, a situação aí de Canudos ter sido devorado, no caso, o cachorro seria a representação da República? Representação da República. A República extinguiu, acabou com Canudos. Que coisa. Exatamente. Mas tivemos Isaac. um invasor aqui nos nossos estúdios, mas que situação, professor Eli Ribeiro. Complicado. Então a Se eu República não devorou vou- Canudos. Devorou Canudos, acabou Canudos, né? Se eu não tenho mais Canudo, professor Eli Ribeiro, a aula estava sendo pautada sobre Canudos, o que eu vou falar agora para o nosso amigo internauta, pessoal aí que acompanha a nossa página História Total? Infelizmente, professor Isaac, Canudos pode ter sido devorado pela República, mas nós temos boas histórias a respeito dessa guerra, não temos, professor Isaac? Temos muito. E assim, você vai então trabalhar com a introdução da biografia de um grande personagem de Canudos, é isso mesmo? Professor Eli Ribeiro. Sinta-se à vontade, professor Isaac. Para nós falarmos sobre Canudos, nós temos que falar da biografia de um grande líder que há por trás de Canudos, né? Nós vamos falar sobre Antônio Vicente Mendes Maciel, filho de comerciante, nasceu na cidade de Quixeramobim, Ceará. É isso mesmo, né? Aos 6 anos de idade ficou órfão, perdeu a mamãe, né? Aos 27 anos, Antônio Conselheiro assumiu, né, o comércio da família, junto com 4 irmãos, e ali por 2 anos, meu querido amigo internauta, né, eles viveram desse comércio. Mas o nosso querido Antônio Conselheiro não tinha lá muita habilidade para o comércio, não era o forte dele, entendeu? Mesmo ele tendo conseguido aí sustentar os seus irmãos, sua família, né, com a perca do seu pai, durante esses 2 anos, ele se torna professor. Após o encerramento de suas atividades comerciais, né? Ele se torna professor e vai dar aula em uma fazenda. E dando aula na fazenda também, o que Antônio Conselheiro vai fazer fora isso, né? Antônio Conselheiro começa a se desenvolver, né? Mesmo aí tendo perdido a mamãe aos 6 anos de idade, tendo perdido o pai com 27 anos de idade, Antônio Conselheiro, naquele contexto todo inserido, ele começa a se desenvolver, começa a dar aula na fazenda, né? E após dar aulas, ele começa a trabalhar também em um cartório, onde desenvolve o ofício para trabalhar também como advogado, mesmo não tendo aí o curso superior, né, para exercer a função, mas muito inteligente, Antônio Conselheiro também se torna aí advogado. Está tudo certo na vida de Antônio Conselheiro. Que beleza, e na sua vida aí tá tudo certo? Mas se não tiver, vai dar certo. Esquenta a cabeça, a vida é assim mesmo, né? Então, Antônio Conselheiro também se casa, se torna aí um pai de família, mas porém, há uma situação na vida de Antônio Conselheiro que vai mudar tragicamente a sua vida. O que vem acontecer com Antônio Conselheiro? Antônio Conselheiro tem uma esposa, certo? Um dia, ao chegar em casa, infelizmente, caro amigo, ele encontra sua esposa nos braços de outro, certo? Que situação, hein? E essa mulher, sua atual esposa, ela foge, né, com esse amante e deixa Antônio Conselheiro a ver navios. Olha, essa situação deixa Antônio Conselheiro totalmente desacorçoado. Certo? Antônio Conselheiro, ele
Até aqui vinha tudo dando bem, ele consegue, por exemplo, superar a morte da mãe, superar a morte do pai, mas porém essa situação deixa Antônio Conselheiro psicologicamente e espiritualmente desestruturado. Antônio Conselheiro abandona tudo e vai fazer o quê? Antônio Conselheiro vai perambular pelo Nordeste. Sai ali de Ceará, peregrina por mais quatro estados nordestinos. E o que o Antônio Conselheiro faz nesses momentos de peregrinação se ele não tem uma atividade, né? Ele estava muito bem empregado, inserido, com família, enfim, estava ali vivendo a sua vida tranquilamente, mas esse trágico momento em sua vida da traição e fuga de sua esposa com outro o deixa totalmente desorientado. Antônio Conselheiro, em suas peregrinações, ele começa a trabalhar como pedreiro, né? Ajudando nas reformas, nas construções de igrejas, né? Como também até de cemitérios. E nessa situação toda, Antônio Conselheiro tem contato com os padres, com a Igreja Católica, certo? E nesse contato todo, nasce aí um grande líder, né? Um líder social e também um líder, por que não, religioso. Né? Mas para entendermos o contexto de tudo isso, vou chamar aqui o professor Eli Ribeiro. Professor Eli Ribeiro, qual é o contexto para que o nosso querido amigo internauta, né, aí da página História Total, seja muito bem-vindo. Inclusive queremos agradecer, né, professor Eli Ribeiro? Exatamente. As manifestações positivas, né? O incentivo de todas as pessoas, nossos vídeos cada vez mais tendo mais acesso. Mas, professor Eli Ribeiro, quais são, né, o contexto em que Antônio Conselheiro, os peregrinos, em que a população desta época estão inseridas, professor Eli Ribeiro? Exatamente, professor Isaac. É muito bacana, então, nós estarmos conceituando o período econômico, social e político do Brasil colônia nesse período, para, através disso, nós estarmos, então, entendendo como se deu a Revolução, a Guerra de Canudos. Pois bem, como muito bem relatou a biografia de Conselheiro, o professor Isaac, eu trago para vocês, então, a questão relacionada ao Brasil no período anterior à Guerra aí de Canudos. Pois bem, no início do Brasil colônia, nós tínhamos aqui, quando chegou os primeiros colonizadores, pequenos animais, alguns macacos e alguns frutos da terra aí plantado e colhido pelos indígenas. Mas, pois bem, no Brasil nós não tínhamos os animais de grande porte, como existiam no norte da América, na África e na Ásia. Então, para a sobrevivência mais facilitada dos novos colonos portugueses que aqui chegavam, foi necessária a introdução de animais de grande porte, como cavalos, bois, até mesmo porcos, ovelhas, galinhas, os galináceos, né? Enfim, que eram animais de fácil reprodução e também de fácil criação. Até os índios, embora viviam de pequenos animais, eles também eram nômades. Numa região que os indígenas estavam e acabou a fartura ali de pequenos animais e a terra também ficou meio escassa para plantio, eles migravam para outras regiões. Então, a partir desse momento que tem a introdução de grandes animais, de grandes portes aqui na colônia portuguesa na América, inicia-se então o processo da pecuária. E esse processo de pecuária deu um choque aí com os plantadores da cana-de-açúcar. Por que esse choque? Imagine que naquele período a região mais valorizada da colônia era a região litorânea. Então a litorânea também mais propícia ao cultivo de cana-de-açúcar, que deu muito certo no Nordeste e falhou um pouco aqui na região aqui da capitania hereditária de São Vicente. Então, pois bem, esse conflito entre os criadores de gado e os plantadores de cana foi no sentido de que esses animais eles exigiam grandes pastos para então estarem ali crescendo e comendo também ali da vegetação. E esse choque se deu porque muitas vezes esses animais invadiam as propriedades das casas grandes, dos senhores de engenho e causavam prejuízo ali nas plantações. Então, esse choque deu o surgimento da doação de sesmarias. Essas sesmarias são pequenos lotes de terras doados a novos colonos que de Portugal vinham aqui para a colônia brasileira.
E isso foi introduzido a partir de 1548 por Tomé de Souza. Tomé de Souza foi o primeiro governador-geral aqui do Brasil. A introdução de um governador-geral se deu por causa da falha das capitanias hereditárias. Alguns donatários não vinham de Portugal e também não tinham interesse em terras perigosas, que tinham índios, que muitas vezes atacavam. E isso levou ao quê? Levou então à introdução do governador-geral aqui na colônia. E esse governador-geral, ele então criou o processo aí, implantando a questão da sesmaria, a doação de pequenos lotes de terra para novos colonos que vinham de Portugal aqui para a colônia. Pois bem, amigos, estando ciente então dessa questão da criação da sesmaria, nós temos a doação de terra para poucas famílias. Poucas famílias detinham a maioria das terras, então, nesse período. Citando alguns nomes, nós temos os Garcias Ávila e também temos os Guedes de Brito. São duas famílias tradicionais que participaram da administração colonial nesse período. E essas duas famílias, a família Garcia de Ávila ficou praticamente com toda a extensão de terra à esquerda do Rio São Francisco, ali do sertão. E a família Guedes de Brito ficou com toda a extensão de terra à direita e ao sul do Rio São Francisco. Então aí nós já começamos a perceber a questão do latifúndio na mão de pequenas famílias, o que vai nos levar então à sequência da aula do professor Isaac daqui a pouco, na questão da Guerra de Canudos, toda essa questão do sertanejo, que vivia então com crise financeira e exploração por parte dos grandes fazendeiros. Então, dando continuidade aqui, essa concentração de terra na mão de pequenas famílias levou então à questão, até hoje, citando da reforma agrária, que ainda não ocorre no nosso país. Então, pois bem, naquele período, concentrado na mão de poucas famílias grandes extensões de terra, então o gado começou a ser cultivado no sertão. O sertão, ele vem de desertão, ou seja, o significado na questão de história, abordado por alguns historiadores, é que o sertão vem de áreas não habitadas, desérticas, de pouco valor, inclusive econômico, e social também por não ter muitas moradias. Então, nesse sertão, essa criação de gado, ela era criada com o gado livre, pastando, e o vaqueiro indo atrás. Então, essa expansão se deu juntamente com a ajuda dos bandeirantes, enfim, para a expansão do território da colônia brasileira rumo aí ao oeste, rumo ao lado aí interior do nosso país, da colônia. E isso se expandiu para Goiás, interior do Piauí, Maranhão, graças aí, chegando até no Pará, graças à criação de gado. Pois bem, com a criação de gado, eu vou dar o chapéu. O chapéu era para estar aqui, Isaac. Olá, meu querido nosso amigo, professor minha Isaac, querida amiga. ele pegou o chapéu que estava aqui, porque esse momento eu ia colocar o chapéu de vaqueiro na minha cabeça. Passar o chapéu para o professor Eli Ribeiro. Professor Eli Ribeiro, vou levar, após essa gravação dessa videoaula, vou levar esse chapéu para mim. Ficou muito legal. Com licença, professor. Obrigado, professor Isaac. O chapéu de vaqueiro era para estar aqui, mas o professor Isaac ele já estava se preparando para ser o vaqueiro aí de Canudos. Pois bem, meus amigos, então o que surge nesse momento? Surge a figura do vaqueiro, exatamente, o vaqueiro, aquele homem então que usa roupas de couro, característica do Nordeste, né, professor Isaac? Muito bem. Então, o vaqueiro com a roupa característica do Nordeste. Deixa eu repassar o chapéu aqui para o nosso professor Isaac. Muito obrigado, professor. Então surge a figura do vaqueiro, aquele homem que usa roupa de couro, alpargatas, usa esse chapéu tradicional, monta em cavalo, porque o Nordeste, nessa semiárido, o sertão, tem cactos, plantas, enfim, que podem machucar, causar danos aí, inclusive nas pastagens, nessas áreas extensas aí do interior do Brasil. Então, meus amigos, com o surgimento da figura do vaqueiro, o vaqueiro era considerado nesse período uma profissão assim decente, entre aspas, nesse período aí da colônia em que tínhamos escravidão, tínhamos aí os agregados. O vaqueiro era considerado um cidadão livre na colônia. Então era uma profissão considerada aí gentil, de gente branca, livre, e enfim, com
o surgimento do vaqueiro, nós tivemos o quê? Nós tivemos o vaqueiro, mesmo não recebendo um salário, no fim do ano ele recebia uns boizinhos, uns animaizinhos ali do proprietário da fazenda, do proprietário, enfim, da grande maioria dos animais. E com esses pequenos boizinhos, ele, enfim, tinha o sonho de ter uma fazendinha para ele, aumentar a procriação dos animais. E com isso, alguns vaqueiros iam para áreas inativas e ali começava a sua fazendinha com alguns animais. E com o passar de gerações, já chegando aí por volta do século XVIII, início do século XIX, o que nós temos? Nós temos que essas grandes famílias tradicionais, representadas que eu citei para vocês por Guedes de Brito e Garcia de Ávila, já não conseguiam administrar a totalidade do território, que era imenso. Imagine cada família com um território praticamente maior que o estado da Bahia. Enfim, ficava inviável para os seus descendentes estarem administrando toda essa região. E o que ocorre nesse período? Ocorre que essas famílias tradicionais, então, passavam alguns lotes de terra dentro dessas fazendas, dessas sesmarias, e esses vaqueiros agregados, funcionários dessas famílias tradicionais, então, elas estariam o quê? Elas estariam cuidando daquela região, cuidando da procriação dos bois, e no final do ano, esses vaqueiros, funcionários aí dessas grandes famílias, estariam o quê? Estariam dando uma porcentagem de bois recém-nascidos e outros bois e vacas leiteiras de no máximo 3 anos de idade, ou seja, a melhor parte do rebanho ficava com a família aí tradicional, responsável aí pela pecuária nesse período colonial. Mas foi se passando décadas e, como eu citei para vocês, até gerações, e foi caindo então em desuso essa lei de boca a boca, de eu lhe dar um pedaço de terra para um funcionário para ele estar criando gado. E com isso começou a surgir as disputas territoriais, começou a surgir a terra sem lei ali no Nordeste, a questão do latifúndio. Então, com isso, com um funcionário citando, a partir de hoje eu sou dono dessa terra, mesmo que não tenha documento, então começou a surgir disputas violentas ali no Nordeste por posses de terras. E essa disputa violenta, que era constantemente a partir do momento em que as dimensões de terra ficavam incontroladas na mão de pequenos proprietários, e aí tendo muitos sertanejos e pecuaristas vivendo na miséria, na seca do Nordeste, sem uma perspectiva melhor de vida, surge então a figura do jagunço, o jagunço contratado por grandes fazendeiros da pecuária para então estar até assassinando revoltosos, protegendo algumas fazendas de invasões indígenas e mantendo o poder e a posse da terra, aquelas terras gigantes aí, levando em consideração o âmbito aí dos sertões do Brasil. Pois bem, meus amigos, com essa introdução, então, do surgimento dos grandes proprietários de terra, advindo, consequentemente, os vaqueiros e essa concentração de terra na mão de poucos homens, com o surgimento de alguns microproprietários ali, se considerando dono de terra, que antes eram funcionários desses pecuaristas, então surgiu a figura do jagunço. O jagunço, então, para manter a ordem no território sem lei aí no Nordeste. Então, é super pertinente estar trazendo a explicação do contexto social e econômico que vivia o Nordeste nesse período, para nós, então, darmos continuidade à explicação, então, do professor Isaac, que eu chamo nesse momento, que vai dar continuidade na explicação, já como um representante de um professor? Opa! Vamos, de um vaqueiro? De um vaqueiro, olha. Mas olha aqui, professor Eli Ribeiro, eu não sei que se com esse óculos, né, comprado lá na banca do Camelô, se eu fiquei tá meio século XXI esse óculos, né, professor eu não Isaac? sei se eu tô mais com cara de jagunço ou de latifundiário, querido professor Eli Ribeiro. Mas não tem problema, não tem problema. Vamos tirar, vamos ficar com esse chapéuzinho aqui, professor Eli Ribeiro. Então, professor Isaac, eu trouxe a introdução desse contexto para os nossos seguidores, para poder dar continuidade, então, à questão de Canudos, porque como agora nossos seguidores já sabem, teve todo esse contexto de concentração de terra na mão de poucos fazendeiros, né? Sim. E os vaqueiros que trabalhavam para esses poucos fazendeiros, os grandes latifundiários. Grandes latifundiários. Traz a questão o quê? Da
Da exploração. Exatamente, professor Isaac. Então, dê sequência para a gente na questão de Canudos, já que os nossos seguidores estão cientes desse contexto da exploração do sertanejo no Nordeste. É com vocês, Isaac. Fique à vontade, professor. Mas antes, vou tirar o chapéu aqui para o professor Eli Ribeiro. Toma aqui seu chapéu. Muito obrigado, professor Eli Ribeiro. Dê seguimento à aula. Obrigado. Bom, à vontade. Queridos amigos internautas, tivemos aí, né, uma explicação, né, professor Eli Ribeiro, né, sobre todo esse contexto político, social, que atravessava ali, né, tanto o Império quanto a República, porque isso aí acontece na transição de ambos. Bom, pessoal, falamos sobre Antônio Conselheiro, né? Então, agora, Antônio Conselheiro, ele foi inserido naquele contexto todo, né? Conheceu uma nova religião, né? Até porque ele até então não estava nem aí com religião. E veio ajudá-lo, né? A se tornar a se recuperar psicologicamente. E em contato com os padres, com a Igreja Católica, Antônio Conselheiro, ele começa a verificar e acha muito legal essa coisa do padre, por exemplo, ajudar as pessoas, né? A igreja fazia ali uma caridade, né? Porque o homem do sertão, nesse contexto todo, até hoje os dias são difíceis. Agora você imagine na época como que não era. Então Antônio Conselheiro começa a ter contato com as Sagradas Escrituras, a Bíblia, sim. Começa a ter também habilidades canônicas. Sabe para quê, meu querido amigo, minha querida amiga? Para levar o Evangelho. Isso! Mas, porém, você fala, pô, isso é tudo muito bom, isso é legal. Então temos Antônio Conselheiro aí recuperado. Sim, só que Antônio Conselheiro acaba desagradando, né? Aí o clérigo da Igreja Católica e também latifundiários. Mas por quê, professor? Veja bem, Antônio Conselheiro, ele começa a fazer caridade, começa a peregrinar pelo sertão, né? Foram 4 estados que Antônio Conselheiro ele atravessou. Para que você possa ter ideia, foram 17 anos de peregrinação. Então, Antônio Conselheiro começa a atrair seguidores. Sim, seguidores, cada vez mais seguidores. E as pessoas começam também, por exemplo, trabalha numa fazenda para um grande latifundiário e ele tira esse trabalhador rural, ele tira esse trabalhador da fazenda para poder peregrinar junto com ele. Então ele causa dois descontestamentos. Poxa vida, olha, estou parecendo Cebolinha, né, da Mônica. Conhece Cebolinha da Mônica? É muito legal, né? Ele troca ali o L pelo S, faz uma bagunça danada, mas não vamos descontextualizar a coisa aqui não, vamos perder a linha de raciocínio. Então, Antônio Conselheiro acaba desagradando tanto os latifundiários quanto os clérigos da igreja. Por quê? Desagrada, por exemplo, os padres, porque ele acaba tomando, né, uma atenção para si, substituindo toda uma instituição, né? E também, mesmo que está do fato de estar levando o evangelho, de estar pregando, né, falando sobre Maria, falando sobre os 10 mandamentos, mas, porém, ele não segue a regra à risca, até porque ele não é um padre, né? Mas ele se torna ali um fanático religioso, né? Ele tem para si ali uma linha, né, sobre esses aspectos que acabamos de falar agora, né? Os seus discursos são exatamente sobre isso, sobre moral, né? Sobre campo, sobre juros, né? Então ele também acaba, nesse contexto todo, combatendo, né, os latifundiários, e os latifundiários começam a achar, pô, isso aí não é legal, né? Como? Tem um monte de funcionários aqui, o cara chega aqui, né, com essa linha de evangelização, de não sei o que lá, que nós estamos oprimindo os vaqueiros, que nós estamos fazendo isso, fazendo aquilo, quando na verdade era isso mesmo que eles estavam fazendo. Então, desperta a curiosidade. Então, esses 2 ramos, tá? Tanto parte clérigos da Igreja Católica, latifundiário, e posteriormente, nós já vamos chegar lá, a República também vai perseguir Antônio Conselheiro, né? Já nós temos, por exemplo, né, já falamos que foram 17 anos de peregrinação. Em 1874, na cidade de Itapicuru, na Bahia, Antônio Conselheiro, já com alguns milhares de seguidores, ele instaura ali uma vila, né? E começa a instaurar ali um bairro, uma vila, enfim. Os perseguidores de Antônio Conselheiro,
começam a ficar assustados. Tá? E se... Olha aqui, meu caro. Tá? Veja que situação. Tá? E se todo mundo na frágil república, certo? Recém-instaurada, tá? Resolve, por exemplo, né, fazer o mesmo que Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro era contra essa coisa de cobranças de impostos, né? A terra na mão de muitos, né? Perdão, a terra na mão de poucos e muitos sem absolutamente nada. Pô, isso não pega bem, né? Então, vamos ter que arrumar né, alguma coisa, né? Vamos começar a sondar a vida de Antônio Conselheiro. E eles acham, infelizmente sua esposa é assassinada, nós não temos aí como saber quem foi que fez esse crime, e acusam Antônio Conselheiro, certo? Antônio Conselheiro agora está preso, meu querido, ó, tá na jaula, né? Levam Antônio Conselheiro. O que acontece? Porém, há um julgamento. E nesse julgamento, Antônio Conselheiro, ele é inocentado, né? Não conseguiram achar provas contra Antônio Conselheiro. E ele sai da cadeia, né? E ali, veja o que é um líder, né? Veja o que é uma pessoa ser carismática, né? Essa coisa de saber, por exemplo, manipular, convencer, né? Antônio Conselheiro tem esses dons, né? Tem essa empatia para com as pessoas, acaba atraindo mais gente, né, para seguir. Ou seja, eles achavam que tinham conseguido acabar com o líder, né? Eles achavam que através dessa perseguição a Antônio Conselheiro, acusá-lo de um assassinato, uma coisa grave, né, ia acabar com essa coisa do mito, né, do religioso. Meu querido, minha amiga, ele sai dessa situação, sabe como? Como um mártir. Aquele homem do sertão, os peregrinos que o acompanham, começam a ver em Antônio Conselheiro um mártir, um homem mártir, um homem perseguido por causa de sua ideologia, né? Aí de estar ajudando as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, o homem do campo, né? Combatendo também as políticas da República, toda essa coisa na terra, né? Muita terra na mão de poucos. Então, Antônio Conselheiro vai para a região onde nós conhecemos no dia de hoje como Belo Monte. Isso em 1893. Né? Instauraria o quê? A Vila de Canudos. E essa vila, ela fica próspera, ela cresce, eles comercializam madeira, né? Tem uma atividade ali dentro e... começo ali, foi desenvolvendo, foi indo, chegou a 5.200 casas. 5.000, podemos chamar de casas, né? É um lugar onde eles residem, mas eram feitos de argila, de barro, enfim, aquela coisa bem simplesinha, mas muito bem organizada, aonde Antônio Conselheiro cita as regras, né? Ele continua sendo ali um católico, porém, né, não ali esteja inserido todos os contextos da Igreja Católica, mas ele fala muito sobre Virgem Maria, sobre os 10 mandamentos, né? E fala muito sobre moral e sobre ética. E a Vila de Canudos cresce, desenvolve, chega a 25.000 habitantes. É isso mesmo, 25.000 habitantes. Alguns historiadores, eles falam que é 15.000, outros 25.000. Não há um bom senso, entendeu? Eles alteram sobre esse número, tá? Mas... você fazendo uma pesquisa um pouco mais profunda, né? Tem vídeos, por exemplo, de pessoas que conviveram naquela época, né? Estavam inseridos naquela comunidade. Eles quase que unanimemente falam em torno de 25.000 habitantes. E agora é o seguinte, né? Se isso se espalha, o que vai acontecer? Né? Então, isso chama a atenção agora da República. A República observa aquilo ali não com bons olhos, né? Eles começam a ver aquilo ali como uma ameaça à frágil, né, recém-instalada República. O que nós vamos fazer contra esse líder, né? Então, eles vão armar mais uma para Antônio Conselheiro. Tá? Então, numa dessas transações comerciais, algo deu errado, houve um desentendimento, tá? Principalmente ali no comércio de madeiras, que era o forte deles. Então, a polícia da Bahia vai perseguir os comerciantes, né? Os representantes ali de Canudos. E o que acontece? Eles vêm com tudo, vêm para prender. Só que, meu amigo, eles caem do cavalo.
Aquele pessoal, eles reagem de uma forma tão violenta, eles vão para cima, certo? Que a polícia, olha, foge, né? E muitos dos policiais são mortos, entendeu? Aí é o seguinte, essa foi a primeira tentativa de tentar acabar com Canudos, né? Entrar ali, acabar com isso, falar, não, agora que tem ordem, né? Não está lá na bandeira, ordem e progresso, né? Para ter ordem precisa ter progresso. Vamos acabar logo com isso, senão, né? Se espalhar isso daí pela República, nós estaremos numa situação muito complicada. Então, é feito agora, né? É chamado o exército para combater Canudos. E lá vem eles. O que acontece? São derrotados. É, isso mesmo, né? E nesse contexto todos, muitos soldados foram mortos. Tá? E também foram mortos ali os integrantes, né? Os moradores da Vila de Canudos. Então vem o terceiro, né? Aí você fala, e agora acabou? Não, não acabou. Eles vencem também. Eles usam até as armas, né? Veja bem, Antônio Conselheiro, né? Agora se torna, por exemplo, um líder militar também. Né? E depois dizem que o cara era um fanático religioso, né? Eles passam que ele era meio doido, né? Aquele homem, um psicopata social, né? Enfim, não. Então, Antônio Conselheiro, ele tinha lá, né, os seus dogmas, tudo, mas era uma pessoa muito inteligente. Nós contamos a biografia dele aqui no começo desse vídeo. Vem a quarta. Queridos amigos, queridas amigas internautas, veja que situação. É convocado para combater 25 mil pessoas, entre crianças, homens, mulheres, idosos. Tá? Eles convocam para combater 25 mil pessoas, o Exército Brasileiro. Mais da metade do contingente do Exército Brasileiro vai para a Bahia, para a região do Belo Monte, para combater Antônio Conselheiro. Tá? E ali o que eles têm para poder... Né? Como que eles vão resistir a isso tudo? Tá? Infelizmente, eu lamento informar para você que a maioria morrem. Não tem como isso. Né? Eles morrem, são 25 mil pessoas, sobram poucos. Antônio Conselheiro também morre dias antes desse conflito. Enfim, aí acaba, né, Canudos. Ali a República massacra Canudos, acaba Canudos. Então, se você queria saber, meu querido amigo, minha querida amiga internauta, quem foi Antônio Conselheiro, né? O que foi Canudos? Canudos foi esmagado pelo Exército Brasileiro, o Exército Brasileiro sendo usado para matar pessoas brasileiras, porque viam em Canudos uma ameaça para a frágil República. Então, são mortos, massacrados, quase todos, praticamente quase todos, né? De 25 mil pessoas, se sobrou, meu amigo, 220, foi muito, foi terrível. E tudo isso, querido professor Eli Ribeiro, seja bem-vindo novamente aqui. Professor Eli Ribeiro, veja bem, para que houvesse todo esse massacre, a demonização, né, desse ser, desse sujeito, Antônio Vicentes Mendes Maciel, né, nascido ali na cidade de Quixeramobim, Ceará. Veja que interessante. Eles utilizam, professor Eli Ribeiro, a imprensa. Né? E qual é a imprensa que está naquele momento? Né? Os jornais. Né? Para demonizar na República o quê? Demonizar Antônio Conselheiro. Né? E não era nada disso. Nós vemos agora, professor Eli Ribeiro, a primeira vez em que a imprensa ela é utilizada a favor dos latifundiários, né, da uma elite, para poder oprimir as revoltas sociais, professor Eli Ribeiro. Isso é levado não somente para todos os estados brasileiros, né, e também para fora. O mundo conhece a Guerra de Canudos. Eles passam a necessidade de levar a metade do contingente do Exército Brasileiro para combater velhinhos, crianças, né, trabalhadores, para que não haja mais revolta. E a imprensa passa todo um pano por cima disso, né? Demoniza, levam ali aquela sociedade a um caos total, né? Como podemos ver, professor Eli Ribeiro, disso tudo, é aí a primeira participação na história do Brasil que nós temos com relação à imprensa participando a favor aí das elites oligárquicas, né? Dos republicanos, dos latifundiários.
trabalhando a favor dessa elite, querido professor Eli Ribeiro. Então, meu querido amigo, minha querida amiga internauta, esse foi Antônio Conselheiro e essa foi a Guerra de Canudos. Exatamente, professor Isaac, muito bem argumentado essa questão de se utilizar os meios, né, de comunicação para estar representando a elite e os seus interesses. Positivo. E essa questão que o professor Isaac trouxe da movimentação do Exército, das Forças Armadas para estarem então derrotando ali Canudos, nos remete também ao dia de hoje, porque afinal a história ela não é apenas o estudo do passado. A história vai muito além disso. A história visa a entender quem somos hoje, como nós podemos pensar e agir como cidadãos conscientes. Inclusive, isso é uma dos temas referidos nos parâmetros curriculares nacionais de história para o professor estar aplicando na história. Não é verdade, professor Isaac? Exato. Muito bem colocado, professor Eli Ribeiro. E essa questão que você citou, professor, da utilização do exército ali para agir contra Canudos, a gente pode, então, não cometendo anacronismo de estar comparando hoje com o passado, que as situações são outras, mas está aplicando o quê? Os políticos de hoje, não colocando o exército contra o povo, mas os políticos fazendo políticas contra a massa. Exatamente, muito bem colocado. Por isso que nós não temos a aprovação do quê? Da reforma agrária. Sim. Porque quem muitas vezes está por trás da reforma agrária? Vamos pensar? Olha eu colocando a cara a tapa como fez o professor Isaac na última videoaula, vocês lembram? Eita, quem nós. são os grandes latifundiários de hoje? Eu coloco vocês para pensarem. Mas assim como você está pensando, eu pergunto para o professor Isaac. Isaac, os grandes latifundiários do Brasil hoje, quais são, professor Isaac? Não precisa citar nomes, mas eles pertencem a que tipo de grupo, professor Isaac? As elites, né? Exatamente. As elites oligárquicas, né? Nós temos aí, por exemplo, né, os grandes fazendeiros, né, por exemplo, da agropecuária. Inclusive, eles não têm respeito nenhum, né? Eles, se possível, vendem até a mãe deles para poder, né, sobressair, se sair bem. Então, acabando aí derrubando muitas árvores lá na Amazônia, né? Com essa coisa aí, sabemos que é muito importante a economia da agropecuária para o Brasil, somos o maior produtor de proteína do mundo, né? Mas será que realmente é preciso derrubar matas, né? Queimar para poder aumentar aí o pasto, as fronteiras, né? Pastorais, para que possa levar proteína, né? Para as pessoas, é um caso que tem que ser repensado, professor Eli Ribeiro. Exatamente. E a outra questão primordial é que, além de nós termos grandes grupos por trás desses grandes latifúndios aí relacionado à criação de gados, de grãos, é que esses grandes grupos oligárquicos são esses mesmos que ajudam a beneficiar campanhas eleitorais no nosso país. E são eles também, meu querido amigo, denúncia, meu querido amigo, minha querida. São eles que estão por trás, sabe de quem? Da Rede Bobo de televisão. São eles que quando aparece aquele cara lá no Jornal Nacional. Meu querido, são eles que mantêm aquela programação. Eles mantêm os interesses deles. Entendeu? Tudo que vem a passar ali tem tudo um estudo antes, né? Passa ali pela produção, tudo certinho, pela redação, para que eles possam passar para você, entendeu? Tome muito cuidado onde você verifica as suas notícias do dia a dia, né? Procure verificar, surgiu aquela informação, vai investigar se realmente é aquilo todo. Procure investigar o verdadeiro contexto do que está acontecendo no Brasil, entendeu? Se quando aparece um comentarista, ele fala sobre o que é bom, o que é ruim, entendeu? Quem é ele para mandar na tua vida, entendeu? Na tua vida quem manda é você, meu querido. Exatamente, entendeu? Tome cuidado. Isaac. Então, como que nós podemos esperar que a massa, o grande povo trabalhador, tenha acesso à terra, e um outro dado importante é que apenas 30% de todo o cultivo e plantações no Brasil vem dessas grandes áreas de plantações. 70% é ali daquele ritmo de plantação caseiro, artesanal, familiar. Então, Exatamente. A grande massa, se tivesse a possibilidade de ter o seu cantinho para plantar, esse país estaria muito menos desigual. Mas a política latifundiária não vai ser aprovada no Congresso, não. Sabe por quê? Porque quem beneficia os políticos que estão lá são eles, os detentores das grandes terras. Deixa eu sair daqui. Eles lá, os grandes detentores de terra. Quero aqui parabenizar a todos os movimentos sem terra, sem teto, né? Parabenizar a todos os movimentos sociais, né? Que lutam
por justiça, pela ética, pela cidadania, por um país melhor, e também, professor Eli Ribeiro, para que nós possamos aí combater a desigualdade social. É muito dinheiro acumulado, muita riqueza, muita terra na mão de poucos. E se isso não mudar esse cenário, vai continuar a mesma coisa. Exatamente. Cabe a você, meu querido amigo, minha querida internauta, lutar, entendeu? Você, por exemplo, com um vídeo como esse, você pode estar aí colocando nas suas páginas, né? Você pode estar debatendo, você pode estar ajudando, ingressando numa ONG, né? Até, enfim, defendendo aí a sua posição política, para que, senão nós vamos, vem ano, vai ano, o Brasil vai ficar sempre como o Brasil, o país do futuro, né? Que futuro é esse? Nós vivemos no agora, não é verdade, professor Eli Ribeiro? Exatamente, professor Isaac. Professor Eli Ribeiro, temos perguntas dos nossos caros amigos internautas. Antes o professor vai encerrar aí, né, o seu ensejo, né? Perguntas. Inclusive quero agradecer mais uma vez a todos os nossos amigos internautas, né? Você pode mandar sugestões para nós, perguntas, enfim, estamos aí democraticamente à sua disposição, queridos amigos. Exatamente, professor Isaac, mas o tempo está meio curto, curto para algumas questões, mas nós garantimos que vamos responder para vocês aí pela enquete aqui da nossa página. Mas enfim, é isso, meus caros seguidores da nossa página. A história tem esse papel então de nos conscientizar. Vocês podem ver que através de um tema super interessante que foi a Guerra de Canudos, o que ocorre, nós podemos comparar com o que acontece hoje em dia. Alguma coisa mudou de Canudos para hoje, professor Isaac? Sim ou não? Não, não mudou nada. Não tem mais esses massacres, mas hoje se mudou para a exploração. Eldorado dos Carajás, né? Exatamente. Tivemos ali também... Constantemente nós temos que nem são noticiados, inclusive. Conflitos agrários. Exatamente. Conflitos agrários. Então, com essa questão da história estar nos fazendo pensar e comparar fatos do passado com hoje, nós deixamos para você, cidadão brasileiro, se tornar consciente e ver aí os lados da moeda, né, professor Isaac? Exatamente. Professor Eli Ribeiro, pergunta que não quer calar. Qual pergunta que não quer calar, professor Isaac? Vamos lá, suspense. Está preparado aí, professor Eli Ribeiro? Vamos tentar. O Marcelo Ramos, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, não colocou aqui a cidade, né? Professor Elias, como o governador-geral conseguiu administrar sozinho uma colônia dessa dimensão? É muito interessante a pergunta do nosso seguidor, Marcelo Ramos, é isso, Isaac? Marcelo Ramos. Então, para o Marcelo Ramos... Abraço, Marcelo. Outro abraço, Marcelo. Então, a questão do governador-geral, o primeiro governador-geral que nós tivemos, Tomé de Souza, ele não administrou sozinho a colônia, professor Isaac. O que ocorre foi que ele contou com o auxílio de mais 3 aí auxiliares na área administrativa do Brasil Colônia, que nós podemos chamar de provedor-mor, capitão-mor e ouvidor-mor. No caso, esses 3 ajudavam ao governador-geral aqui na colônia. No caso, o provedor-mor, ele era responsável pela arrecadação de impostos, pelo controle dos gastos aí do governador-geral aqui na colônia. Tivemos também a questão do capitão-mor. O capitão-mor, ele era responsável por auxiliar o governador-geral aí na manutenção e segurança aí do nosso litoral contra invasões internacionais num contexto aí das grandes navegações e de conquistas aí de europeus em busca de novas colônias. E também, além do provedor-mor e do capitão-mor, nós tivemos também o ouvidor-mor, que é a questão do juiz responsável por manter aí a ordem na colônia. Então nós tivemos meio que nesse período a questão de um legislativo, judiciário e exército, né, na mão desses capitões-mor, né, capitão-mor, provedor-mor e ouvidor-mor. Marcelo, espero ter auxiliado você então nessa questão aí. E é isso, meus amigos. Se tiverem dúvidas, sugestões, mandem-nos para próximas videoaulas, né, professor Isaac? Exatamente. Muito obrigado a todos. Foi um prazer, uma alegria. Vou colocar o meu óculos aqui. Estou me despedindo de vocês. Ficou bom? Olha, agora ele está um latifundiário moderno que não usa mais o chapéu, né? Só faltou a mala na mão agora, meus amigos. Misericórdia. Forte abraço a todos. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, meus amigos. Até mais.